Tem um versículo em Provérbios que fala: dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Eu estava hoje lavando a louça e veio esse versículo no meu coração. Em que sentido? Eu quero que você imagine uma pessoa que você ama muito. Feche seus olhos aí no seu lugar. Eu quero que você imagine uma pessoa que você ama muito. E eu quero que você imagine dizendo não para essa pessoa. É difícil dizer não para essa pessoa que você ama muito? Sim? Vamos lá, gente. Façam um culto comigo. É difícil dizer não para essa pessoa? É por isso que o Senhor está pedindo o seu coração nessa tarde. Porque quando a gente tem o coração de alguém, a gente não quer dizer não para essa pessoa. E a vontade do Senhor é que hoje nós venhamos dizer sim para Ele. Sim para adoração a Ele. Sim, Pai, eu te dou meu coração. Sim, Senhor, eu escolho os teus caminhos. Sim, Pai. Porque se o Senhor edificar a casa, em vão. Se o Senhor não edificar, em vão trabalha os que edificam. Mas se Ele for o Senhor da casa, o que a palavra diz? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então feche seus olhos um pouquinho comigo e ore comigo nessa tarde. Senhor, nós nos alegramos em Ti, porque esse é o dia que o Senhor fez e nós nos alegramos, Senhor, por causa de tudo aquilo que o Senhor já fez por nós. Nos alegramos, Senhor, por nos dar Jesus. Nós nos alegramos, Jesus, porque quando o Senhor subiu, o Senhor mandou o seu representante, que é o teu Espírito. Oh, Espírito Santo, nós nos alegramos em Ti, por causa da unção que flui em nossas vidas. Oh, Pai, nós repreendemos toda tristeza e toda apatia, porque quando nós nos reunimos em Teu nome, um tem salmos, outro tem cânticos, outros tem uma palavra. Pai, nessa tarde nos reunimos como família de Deus para Te agradecer, Senhor, por causa de tudo aquilo que o Senhor já fez por nós. Você pode respirar no seu lugar assim, só pelo nariz, e agradecer ao Senhor, porque de graça Ele nos dá esse ar para respirar. Oh, Pai, obrigada. E mesmo quando não venhamos nos lembrar de nenhum motivo, e mesmo quando o nosso coração parecer ingrato, que venhamos nos lembrar do ar que o Senhor nos dá todos os dias. Espírito Santo, fique à vontade em nosso meio. Nós Te bendizemos, nós Te exaltamos, Senhor. Oh, Pai, eu não quero animar ninguém para Te adorar, Senhor, porque a natureza, ela anuncia a obra das Suas mãos. Nós já temos 1000 motivos para Te adorar. Nós nos alegramos em Ti, Jesus. Bendizemos o Teu nome e Te adoramos na beleza da Sua formosura, porque o Senhor é bom. Em todos os Seus caminhos Ele é bom. Oh, obrigada, Senhor. Fica à vontade em nosso meio, Senhor Jesus. Nós Te amamos. Esse é o Seu povo. Nós somos Sua noiva amada. E apenas um dia da semana nos reunimos como igreja na Sua casa para Te adorar na beleza da Sua formosura. E sim, nós faremos isso com alegria. Sim, nós nos alegramos em Ti por todos os Seus benefícios. Nós nos alegramos em Ti e repreendemos a tristeza, repreendemos a apatia, porque aonde o Senhor está, ali a liberdade, ali a liberdade. Até a tristeza salta de alegria. Então vamos nos alegrar no Senhor. Aleluia. Todo pecado e me amou até o fim. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Com sua voz, diga. Com sua voz, estremece a terra. Em sua presença não há palavras. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus.
sua vida entregou, e hoje livre sou. Jesus, eu canto tudo que fez por mim. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina ele tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está na mesa. Sabe que o esperamos, e ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. E ao som da sua voz, queimam de amor, queimam de. E ao partir do pão, e ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. E ao som da sua voz, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra. Ele está na mesa, ele nos observa e sabe que o ex. E ao partir, reconhecemos quem tu és. E ao som da sua voz, nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir do pão, e ao partir do pão, nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. E ao som da sua voz, e queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Todo lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és.
Ele fala com você, Ele anda com você. E os discípulos se perguntavam: não é Ele? E quando falava, os nossos corações se enchiam: não é Ele? Oh, Rabaecha Camanas. Oh, Senhor, na Tua presença nós temos alegria. Na Tua presença nosso coração se enche de regozijo, de paz. Oh, esse é o nosso lugar, Senhor. Nós ouvimos, oh, e nós reconhecemos a Sua voz. Somos a Sua ovelha, você é o nosso pastor. Te amamos, Senhor. Seja bem-vindo nesse lugar, Jesus. Oh, ei, Shabá. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecem quem Tu és. E ao som da Sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa. Seja bem-vindo, Jesus.
minha alma, por quem a minha alma esperou. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber das tuas fontes, fontes de águas vivas. Teus rios, Senhor, sacia minha sede. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber das tuas fontes, fontes de águas vivas. A fonte, Senhor, Tu és o rio, Senhor, Tu és a minha fonte, Tu és a fonte, Senhor. Oh, Namassoro e amas, Tu és o rio, Senhor. Oh, Tu és a minha fonte, Tu és a fonte, Senhor. Oh, Tu és o rio, Senhor. Tu és a minha fonte, Tu és a fonte, Senhor. Era Bassaca Manoê. Oh, Tu és o rio, Senhor. A minha fonte, Tu és a fonte, Senhor. Oh, Tu és o rio, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Chamarabacabaianas, Tu és a fonte, Senhor. Oh, Tu és o rio, por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Oh, Remana Somono. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és poderoso. És um Deus tremendo, Pai de amor bondoso. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Sim, eu sei, Senhor,
que tu és soberano, tens os teus caminhos, tens teus próprios planos. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em tuas mãos, pois és fiel. Eu sei quem tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais. Fiel é tua palavra, fiel é tua palavra, ó Senhor. Perfeitos teus caminhos, perfeitos teus caminhos, meu Senhor. Pois eu sei quem tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente, para fazer infinitamente mais. Vai fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, infinitamente mais do que tudo que pensamos, infinitamente, do que tudo que sentimos, infinitamente mais, do que tudo o que cremos, infinitamente mais. Fiel é tua palavra, ó Senhor. Perfeitos teus caminhos, meu Senhor. Pois eu sei que tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, infinitamente mais do que tudo que pensamos, infinitamente mais do que tudo que sentimos, infinitamente mais do que tudo o que cremos. Oi, som. Vamos agora ministrar adoração ao Senhor através da dança. Vamos lá, glória ao nome do Senhor. Si morreu, supremacia.
Cadê meu tecladista? Foi embora? Vem cá, Gabi. Posso ler, irmãos, para vocês? Amém? Glória a Deus. Preciso do seu coração, preciso do seu espírito, preciso de você, cabeça, corpo, tudo aqui. Amém? Deixa de devagar. Outro momento, outra hora. Provérbios 24, versículo 2 diz assim: com a sabedoria se edifica a casa, e com entendimento ela se estabelece. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas as riquezas preciosas e deleitáveis. Bora falar comigo? Diga comigo. Com a sabedoria se edifica a casa. Com o que é que se edifica a casa? E com o entendimento ela se estabelece. Como é que se estabelece uma casa? Com entendimento. E pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas as riquezas preciosas e deleitáveis. Como é que se enche toda a casa de riquezas preciosas e deleitáveis? Vamos lá? Não, não é amém não. Você responde a pergunta. Vou fazer a pergunta de novo. Crente é engraçado. Tudo responde com amém, né? Amém, né? É igual que a gente é ovelha, né, irmãos? Ovelha faz mé, né? Assim? Mé. E a gente é amém. Amém. Piada, gente. Era para vocês acharem graça. Então, vou ler o versículo de novo. Com a sabedoria se edifica a casa. Com o que nós edificamos a casa? Com o entendimento ela se estabelece. Como é que a gente estabelece uma casa? Perfeito. E pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas as riquezas e bens deleitáveis. Agora vem a pergunta: como que a gente enche uma casa de todas as riquezas e bens deleitáveis? Isso, muito bem. Aplaudam, pessoal. Muito bem, precioso demais. Agora vamos sem erro. Como é que se edifica uma casa? Com o entendimento ela se estabelece. Como é que se estabelece uma casa? Pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas as riquezas preciosas e deleitáveis. Como se enche uma casa de todas as riquezas preciosas e deleitáveis? Perfeitamente. Agora nós vamos para o versículo 31. Baixa o meu microfone só um pouquinho. No versículo 30. Vamos lá, versículo 30. Do mesmo capítulo. Então, quais são as 3 palavrinhas mágicas? Perfeito, muito bom, meu Deus do céu. Muito bom. Então, escuta agora essa historinha. Isso aqui é Salomão falando. Passei junto ao campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de entendimento. E eis que tudo estava cheio de cardos, a sua superfície estava coberta de urtigas, e o seu muro de pedras estava derrubado. O que tendo eu visto, o considerei, e vendo-o recebi a instrução. Um pouco para dormir, um pouco para toscanejar, e um pouco para cruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um salteador, e a tua necessidade como um homem armado. Deixa eu ler de novo. Acompanha aqui o raciocínio. Ele está dizendo que passou perto do campo de um homem preguiçoso, certo? Estamos aqui? Salomão, ou o sábio, ele passou junto ou próximo do campo de um homem preguiçoso. Então, qual é a primeira característica desse homem? Vamos lá, participa comigo. Nós estamos na sala de aula, amém? Só um tempinho para a gente pensar. Passei pelo campo de um homem. Qual era a característica desse homem?
A superfície desse campo estava coberta de urtigas. Quem sabe o que é urtiga? Cansação. Aconselho que, se tiver num campo, num local, no mato, que tiver cansação, evite. Evite. Porque senão você vai sair de lá todo empolado, todo vermelho, todo coçando, caroços na pele, porque urtiga, cansação, não tem misericórdia da pele de ninguém. Então, o campo desse homem estava cheio de urtigas e estava coberto de cardos. Quem sabe o que é cardo? Mandacaru, chique, árvores cheias de espinhos. Então estava cheio de espinhos e a superfície estava coberta de urtigas. Você concorda que é um lugar que não é bom de visitar? Um lugar cheio de urtigas e de chique, mandacaru, palmas. Da nossa região é assim. Não é bom ir para esse lugar, porque se um não te ferir, o outro vai te encher de coceira e de alergias. Aí tem um terceiro detalhe que ele diz: e o muro de pedras estava derrubado. Então, o terreno, nós temos duas características desse homem. A primeira característica, ele era preguiçoso. Segunda característica, ele não tinha entendimento. O que é que o entendimento traz, hein? Vocês lembram? O entendimento gera um fruto. Qual é o fruto dele? Firmeza, né? Tu errou. Ela disse que esse meu pai é demais. Ela vai dizer depois. Então, a sabedoria, com o conhecimento. Aliás, cadê o entendimento? Com o entendimento, a casa se estabelece. Então, ela fica firme. Então, você tem aqui as duas características desse cara. A primeira, ele era preguiçoso, e a segunda, ele não tinha entendimento. Agora vamos passar para o seu campo. O campo dele estava cheio de espinhos, árvores que tinham espinho, e estava coberto de urtiga, mas tinha uma terceira característica importante. Qual era? O muro estava derrubado. Tudo bem? Então diz que o pensador passou ali, ele observou, considerou, viu e tirou uma lição. Tirou uma instrução, tirou uma sabedoria, tirou um conhecimento. Aqui nós temos uma característica de uma pessoa que tem relacionamento com o Espírito Santo. O dia a dia dele vai apresentar situações nas quais ele tem uma sala de aula. É como se Deus disse: sente-se, eu vou te dar a aula. Ora, mas você imagina quantas pessoas passou por aquele campo e não entendeu e não viu nada? Mas esse cara passou e ele começou a chamar a atenção dele para várias coisas. Geralmente isso acontece com pessoas que têm comunhão com o Espírito Santo. Ele diz: sente aí e veja essa lousa aqui, e eu vou te dar uma grande lição. E então, é assim que ele disse: eu vi, considerei e recebi a instrução. Deus começou a instruí-lo a partir daquela visão que ele estava tendo. E qual foi a instrução que ele recebeu? Ele disse: isso aqui é resultado da seguinte coisa: um pouco para dormir, um pouco para toscanejar, um pouco para cruzar os braços em repouso. Dessa forma, a tua pobreza virá como um salteador, e a tua necessidade virá como um homem armado. Tranquilo? Então, isso aqui ele está dizendo como é que a pobreza levanta-se, como é que ela surge, como é que ela destrói a vida de uma pessoa e a vida de uma família. Como que a pobreza se levanta e se estabelece. Amém? Então vamos aqui perceber algumas coisas. Primeiro eu queria chamar a sua atenção
para esse detalhe aqui, ó. Passei pelo versículo 30, passei junto ao campo do preguiçoso. Se a gente observar, essa palavra preguiçoso, na verdade, ela é a palavra ish, que é uma palavra para homem macho, sexo masculino. Então, se a gente fosse ler ao pé da letra, isso aqui está dizendo assim: passei junto do campo do homem macho, oposto de mulher, homem, e junto à vinha do homem falto de entendimento. Agora aqui vem um negócio interessante, porque aparece a palavra homem de novo, só que homem aqui não é a palavra ish do primeiro, é a palavra Adam. E a palavra Adam, ela se refere à humanidade. Mas veja o que ele diz: falta de entendimento. Então vou ler de novo. Passei junto ao campo do homem macho, junto à vinha da humanidade, e ela não tinha entendimento. Quando a gente vai atrás dessa palavra entendimento, ela significa ser interior. Portanto, a expressão mais ou menos era assim: passei no campo do homem, junto da vinha da humanidade, e percebi que eles não têm alma. Olha isso aqui, ó. Percebi que eles não têm alma. O que aconteceu logo em seguida? Ele diz: eis que tudo estava cheio de cardos, coberto de urtigas, e o seu muro estava de pedras, estava derrubado. Então o que acontece? Você percebe que a construção da pobreza, ela veio bem antes. Assim, dessa forma, fazendo assim, a sua pobreza se levantou como um assaltante, te derrubou e te matou. E a tua necessidade te pegou como se fosse um homem armado, ou seja, você não teve como reagir, você não teve como se defender, foi covardia o que fizeram contigo. Você foi roubado, tomado aquilo que era seu, amém? Então observe isso. Então, quando a gente tem esse homem, esse ser humano, essa humanidade que perdeu a sua alma, o resultado é que o seu campo vai estar cheio de cardos, vai estar cheio de urtigas, e o seu muro de pedras vai estar destruído. Eu quero chamar aqui a sua atenção para perceber que é assim que se encontra a alma de muitas pessoas. E esse retrato a gente vai perceber na vida dela, na casa dela, nas coisas dela, em tudo quanto ela faz. Quando a alma não está presente, quando a alma não está viva, quando o ser humano interno não está vivo, aquilo que você cuida vai ficar cheio de espinhos, de urtigas, e não vai haver prosperidade e riqueza naquilo que você faz. Não sei se aqui eu estou lhe entendendo. O quadro que nós estamos descrevendo aqui é o quadro de uma pessoa em depressão, é um quadro de uma pessoa em tristeza profunda, é um quadro de uma pessoa ansiosa, é o quadro de uma pessoa com medo, é o quadro de uma pessoa sem perspectiva, é o quadro de uma pessoa sem sonho. O que aconteceu com o campo dela, a alma dela, dentro dela, ficou cheio de urtigas e de espinhos. Agora, observe se não é precisamente assim que acontece com a gente. Só que esse campo está dentro de nós, não está fora. E aqui é onde eu chamo a atenção dos irmãos, sempre aqui na igreja, dizendo que pobreza não é falta de dinheiro. Tranquilo? Pobreza não é falta de dinheiro. A gente associa que pobreza é falta de dinheiro. Não, a falta de dinheiro é um sintoma. Assim como você está com febre, significa dizer que alguma coisa está errada, mas a febre não é a doença. Ela é um sinal, ela é um indicativo para que você tome providências. Se você tiver febre todos os dias e você não procurar socorro, você vai morrer. Porque aquilo que está causando a febre pode evoluir para uma pneumonia. Pode evoluir para um sei lá o quê. Uma outra doença mais fatal.
e aquela pessoa vai acabar falecendo. Por quê? Porque ela não prestou atenção nos sinais. Tranquilo? Então veja, o campo desse homem estava cheio de cardos, estava cheio de urtigas, estava cheio de espinhos. Essa é uma descrição de uma alma separada de Deus. Espinhos e cardos. Aliás, espinhos e urtigas é uma descrição de um coração distante de Deus. Esse coração distante de Deus vai produzir na vida coisas ruins. Ela não vai ter bons afetos para dar, ela não vai ter coisas boas para compartilhar. Talvez esses espinhos sejam resultados de experiências ruins atrás, que não foram boas, ela não digeriu bem, e ela começou a produzir um tipo de coisa dentro do seu coração. E aquilo são espinhos. Aquilo vai gerar filhos. Estamos aqui? O que eu carrego dentro de mim vai gerar filhos. Ela vai produzir, ela vai gerar resultados fora de mim. Você compreende isso aqui? Você deve lembrar daquele texto que a Bíblia diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da tua vida. Então veja, a minha vida, ela tem uma fonte, e essa fonte está no meu coração. O que aconteceu com esse cara aqui é que o seu coração se encheu de espinhos e se encheu de urtigas. Quem se aproximar vai se machucar. Não vai funcionar bem. Isso aqui vai prejudicar meu casamento, vai prejudicar meu relacionamento com os filhos, vai prejudicar meu relacionamento no trabalho, vai prejudicar meu relacionamento na igreja, vai prejudicar em todos os lugares. E eu vou sempre dizer que o problema é o irmão da igreja, porque aqueles caras não me entendem. Eu vou sempre dizer que o problema está com outro, mas o problema, na real, está dentro de mim. Meu coração está cheio de cardos e está cheio de urtigas. Tranquilo? Muito bem. Agora tem um detalhe interessante, é que ele disse que o seu muro de pedras estava derrubado. O que significa dizer que esse coração, ele está sem cerca de proteção. Então vamos imaginar que você olha para a sua vida, me lembrar aqui do que a Marta falou lá no Quero Te Ver. Imagine que a sua casa está uma bagunça, sua gaveta está uma bagunça, tudo está uma bagunça. A vida está ruim, a vida está uma bagunça. Se eu for começar a consertar as coisas, eu começo por onde? Por onde vocês acham que eu deveria começar? Eu quero consertar a minha vida. Vai tentar agora? Vai, menina, arrisca. Eu vou consertar a minha vida. Eu devo começar por onde? E aí, o que você acha? Eu tenho percebido que as minhas relações não são muito boas. Eu tenho percebido que eu não tenho conseguido sucesso em algumas coisas. Onde eu deveria começar? É dentro, mas em que parte? O muro, né? Percebe que o detalhe aqui, ele disse que o muro de pedras estava derrubado. Se o muro está, se o muro está derrubado, você concorda comigo que fica fácil de inimigos entrar? Fica fácil, o acesso fica fácil. Então eu tenho que tratar os cardos do meu coração, os espinhos do meu coração, eu tenho que tratar as urtigas do meu coração, porque essas duas coisas mantêm as pessoas longe. E tudo que eu preciso são de pessoas. Se a gente não tiver pessoas, a gente morre. Tem pessoas que dizem, eu sou um lobo solitário. É nada. Tu foi criado para estar em matilha. Matilha de cachorro, de lobo. Você foi criado para estar em bando. O nosso é o quê, gente? Não, nós, alcateia. Nós somos o quê? Nós somos selva. Pronto.
De ovelhas tem o quê? Rebanho. Então nós somos de rebanho. Certo? Então não existe essa coisa de que eu sou uma ovelha solitária. Não existe. A ovelha, ela sempre está no bando dela, no grupo dela. Não é? Ela sozinha, ela está com algum problema, está com depressão, está se isolando, está buscando seus... Sempre. Mas qual é o bom, qual é o legal? Quando a gente tem amigos, quando a gente tem irmãos, quando a gente tem parceiros, quando a gente tem companheiros, né? Se vocês quiserem ver uma experiência dessa, assista o filme do Sr. Williams, eu acho que é isso. Sr. Wilson. O Naufrágio. Náufrago. É alguma coisa com naufrágio. Hã? Tem água aqui. Tem água no meio de um barco, pois é. Então, o filme do Sr. Wilson, o barco quebrou e ele foi parar numa ilha deserta. Somente ele. Aquilo deveria ser o sonho, ou é o sonho de um monte de gente. Certo? O meu sonho era ir para uma ilha deserta. É não. Pergunta o Sr. Wilson. Se é coisa boa morar numa ilha deserta. Para ele não enlouquecer, ele pegou uma bola que veio no naufrágio, desenhou um rosto e ficava falando com ela, para ele não enlouquecer. Porque a solidão enlouquece. Então nós somos criados para unidade, para estar junto. É como nós funcionamos. Se a gente quiser crescer na nossa carreira profissional, na nossa carreira espiritual, a gente tem que se associar a pessoas mais espirituais do que nós, mais ungidas do que nós, mais sabidas do que nós. Porque é como nós prosperamos. Nós prosperamos uns com os outros. Mas quando o nosso coração está cheio de cardos, nós mantemos as pessoas distantes de nós. E nós dizemos que o problema é delas, é elas. E nunca percebemos que está dentro de nós. Então, se nós quisermos consertar esse problema, como é que a gente começa? Na minha opinião, comece com o muro que está quebrado. Estamos aqui? Comece com o muro que está quebrado. Vocês se lembram o que é que edifica? O que é que edifica? Alguém falou? Cadê? Deixa eu ver tu. O Davi. Então o que é que edifica, gente? Diga comigo, sabedoria. Olha que coisa interessante. O fruto da sabedoria é essa. Com a sabedoria se edifica a casa. Então se eu vou consertar a minha vida, eu começo por onde? Construindo o muro. Levantando o muro. Porque se eu não construir o muro, eu vou ter acesso fácil para as bestas feras, para os demônios, para os cães, para os fute, para as coisas ruins, negativas, porque o muro está derrubado, amém? Então se eu vou começar a construir minha casa, eu tenho que começar a olhar para como está o meu muro. E o que é que eu preciso para construir o meu muro? Eu vou precisar de sabedoria. Porque com a sabedoria, nós edificamos a casa. A Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a tola, com as próprias mãos, derruba. Então você percebe que a sabedoria, ela tem um poder de construção. Ela tem um poder de edificar. Tranquilo? Eu quero só que você preste atenção que essas três palavras, sabedoria, conhecimento e entendimento, elas são geradas pelo Espírito Santo. Tranquilo? Então, quando a gente fala sobre sabedoria, você está falando sobre vida de comunhão com o Espírito Santo. Se eu estiver falando de conhecimento e de entendimento, eu estou falando sobre frutos de uma vida que se relaciona com o Espírito Santo. Se não houver relacionamento com o Espírito Santo, não haverá essas três coisas: sabedoria, conhecimento e entendimento. É a comunhão com o Espírito Santo que gera e produz essas coisas. Mas vamos voltar aqui para o nosso raciocínio. Se eu quiser construir o meu muro, eu preciso de quê? Sabedoria. Tranquilo? Por quê? Porque é a sabedoria que edifica. Vamos lá? Sabedoria edifica. Então observe bem. O fruto da sabedoria é edificar a casa.
Uma coisa interessante, irmãos, é que essa palavra sabedoria, ela também é traduzida por habilidade para fazer coisas. Inspiração. Detalhe, não é fazer coisa, qualquer coisa. É fazer uma coisa debaixo de uma inspiração. Inspiração. Então perceba que sabedoria, ela significa fazer algo debaixo de uma inspiração. Há uma inspiração para fazer aquilo. A sabedoria é sentar um tijolo após outro tijolo. Então, se você imaginar a construção de uma casa, o que é sabedoria? É um tijolozinho a cada dia. Um tijolozinho. Não se constrói sabedoria da noite para o dia, passe de mágica. É uma construção diária, tijolo após tijolo. A construção, ela vai ser vista no futuro. Porque no momento é apenas um tijolinho que está sendo posto. No futuro é que você vai ver o resultado de andar na sabedoria. Você compreende isso? Não tem passe de mágica. É um dia após o outro. É uma construção lenta, gradual. Eu quero um marido perfeito. Amanhã? É não, filhão. É 30 anos. Eu pensava que era ligeiro. É não. É não. Eu quero uma mulher maravilhosa. 30 anos. Um tijolo após outro. Edificação. Então, se eu quero ajeitar o meu campo, primeiro constrói o muro. E para construir o muro eu preciso de quê? Sabedoria. A sabedoria é: coloque um tijolo hoje e um tijolinho amanhã. Mas há uma visão. Eu tenho algo em mente. Tranquilo? Eu tenho algo em mente. Como é que você quer ver a sua família daqui a 30 anos? A propósito, hoje é culto de família, né? Olha aí, macho. Rapaz, a lamparina aqui não dá quase para ver o pessoal, mano. Atrapalha a gravação se tirar essa lâmpada? Puxa vida. Tem que dar um jeito disso aqui. Estão vendo aqui, né? Então, sabedoria é sentar um tijolo após outro todos os dias. A sabedoria, ela está na rotina. Rotina. A rotina da casa. É aquilo que você não está prestando atenção que está construindo a sua família. Os momentos mais inesquecíveis da sua vida estão em atos bem simples. Simples. Vou citar um exemplo para vocês. A bebezinha do Tiago e da Carlene. Ela nunca aceitou um afeto e um carinho meu. Eu chego perto, ela foge. Aí um dia desses, Tiagão foi lá em casa com a Carlinha e a neném. Aí eu não dei muita atenção pro Tiago e pra Carlinha não. Sentei no chão, botamos alguns brinquedos e foi a primeira vez que eu ganhei um beijo. Foi logo pro fim da fila, deu logo foi um beijo. Aquele sentar no chão ali com a bebê foi importante para ela. Agora eu sou avô, né? Vocês viram? Sou avô, tá ali a minha princesinha. E aí eu tô com a minha frase predileta, que vai ser tema de um livro talvez. Vixe, foi forte. E a frase é essa: o homem que Deus ama dá filhos, e o homem a quem Deus muito ama dá netos. Você pode dizer isso comigo? O homem que Deus ama dá filhos, e ao que muito ama dá netos. Netos. Então, ela tem 8 meses. E você, se estiver em casa e ela também, você não consegue fazer mais nada. Pode esquecer. Se quer trabalhar em casa, vá para outro canto, que ela não vai deixar. Então, deito no chão. Lá vem ela, passa por cima do meu bucho. O menino diz que é ótimo, que é uma montanha assim.
Meus inimigos são da minha própria casa, disse Jesus, né? Então ela passa por cima dali, aí quer voltar de novo, quer para passar de novo. E aí fica nesse movimento, aí vem para cima, taca a mão, aí depois quer passar por dentro das pernas, se a perna estiver assim, curvada, ela quer passar por aqui, aí depois quer passar por aqui de novo, mas ela quer estar o quê? Perto. Ela quer estar junto. O que ela ama? Todo mundo na mesa e ela sentada em cima da mesa. Ela gosta de comer e está aqui participando de tudo, cercado. Então você quer ver uma criança rica? É uma criança que tem os pais e os avós. Ela é muito rica. Muito rica. Outro dia eu passei aqui na igreja e o casalzinho está esperando o segundo filho. Eu olhei para ele e disse assim: rapaz, você é rico, né? Ele não entendeu nada. Você está ficando cada vez mais rico. Ele passou meses. Esses dias ele: pastor, eu entendi o que o senhor falou. O bebezinho deles nasceu. Aí disse: eu entendi o que o senhor falou. Os filhos, né, são a herança do Senhor. Bem-aventurado é os que enchem a sua aljava deles. O Senhor diz: você é rico. Então é a riqueza do Senhor, a herança do Senhor dada para os seus filhos. Então o homem que Deus ama, ele dá filhos. E ao que muito ama, ele dá netos. Por que isso está na Bíblia? Ou não está na Bíblia, mas vai estar no nosso livro. Por quê? Porque o homem debaixo de maldição enterra seus filhos. Eles nunca chegam à velhice. Portanto, não dará netos. O homem que Deus ama dá filhos, e ao que muito ama, dará netos. Se você tem netos, quer dizer que você fez alguma coisa direito. Então, se antes você estava preocupado dizendo: não sei se eu quero ter filho, pois é, agora você vai se preocupar: meu Deus, será que eu terei netos? Será que eu terei netos? Porque é uma outra dimensão. É como se o Senhor te desse descanso do teu trabalho. Agora vem um regozijo, porque antes era guerra criar os seus filhos. Agora você tem regozijo com os filhos dos seus filhos. É o galardão do Senhor. Amém, gente? Então, como é que você edifica uma casa? Tijolo após tijolo. É a rotina. É a rotina. Aquilo são os tijolos. Na rotina, você terá as experiências mais profundas que aquele ser humano vai carregar ao longo da vida. Na rotina. Agora a pergunta é: como é a minha rotina? É a rotina da louca ou é a rotina da sábia? Porque a rotina da louca diz que destrói com as próprias mãos. Mas a sábia constrói com a sua sabedoria. Então, existe um jeito como eu falo quando vai dormir, existe um jeito que eu falo quando acorda, existe um jeito como eu falo quando me despeço, existe um jeito como eu trato no meu dia a dia, e a minha atitude pode ser loucura ou pode ser sabedoria, e aquilo vai estar construindo coisas boas ou coisas ruins. Então, como é a minha rotina? A minha rotina vai dizer como é a minha vida. Se você imaginar qualquer empresa bem-sucedida, a pergunta principal é essa: qual é a tua rotina? Tu faz o quê? Porque no dia a dia daquele negócio, ele entendeu o que é que funciona. E por incrível que pareça, o que funciona são coisas simples. Não são coisas sofisticadas. São coisas simples as que funcionam. Não são de sabedorias profundas, são coisas simples. Elas funcionam. Amém, gente? Então, tomar café na mesa, por exemplo. Coisas simples, funciona. Eu digo para vocês, eu acho que eu já falei, vou repetir 1000 vezes. Uma das cenas marcadas na minha infância, nu, pelado, quando eu ainda andava pelado, na minha época de Adão,
Uma das cenas mais lindas era eu sentando na cozinha da minha avó, no chão da cozinha da minha avó, e ela vindo com um prato e botando entre as minhas pernas. Coma, meu filho, coma. Eu era mais ou menos daqui pro shopping, da minha casa para a casa da vovó, tinha um rio no meio, lá no interior, e eu saía sem minha mãe saber, atravessava uma rua que tinha uma estrada que tinha, atravessava o rio, ia para a casa da vovó. Para entrar na casa da vovó era escalando, porque a calçada era mais ou menos dessa altura assim. A gente escalava para chegar na cozinha, nu. Eu sentava na cozinha, lá vinha a vovó com um prato, colocava no meio das pernas. Coma, meu filho, coma. O carinho dela, o cuidado dela, a gentileza dela, como é que chama? A generosidade dela, né? A recepção dela, ela defendia os seus netos, ela era aquela defensora, leoa, brigava com meu pai, brigava com quem fosse, deixa o menino, ela era desse tipo. Então aquela ali é uma cena que eu carrego para a minha vida, está gravada. A vovó tem noção daquilo? Tem não. Ela não tem noção de que aquela cena foi tão importante para mim. Rotina. Tijolinho após tijolinho. Todos os dias um tijolinho é posto. A sabedoria, ela edifica o muro. Então talvez eu precise ajustar a minha rotina. Como está a minha rotina? Como que eu faço todos os dias? Qual é a minha rotina de uma família de sucesso? Como é ela? Como é que eu faço? O que é que eu faço? A rotina. Não é? Glória a Deus. Então, são coisas simples que funcionam, amém, gente? Não são coisas sofisticadas. Então, isso vai dar resultado. Um outro aspecto interessante sobre a sabedoria é que a sabedoria, ela está nos detalhes. Preste muita atenção nisso aqui. Eu falei sobre sentar um tijolinho após outro. Eu falei sobre a rotina. Eu falei sobre aquilo que é simples. E agora eu estou te falando sobre os detalhes. A sabedoria, ela está nos detalhes. Observe isso aqui. O Senhor disse assim: falarás também a todos os homens hábeis, a quem enchi do espírito de sabedoria, que façam vestes para Arão, para consagrá-lo, para que ministre o ofício sacerdotal. Isso está em Êxodo. Eu acho que, eu não sei se eu anotei o versículo. Eu me lembro depois. Mas isso aqui está no livro de Êxodo, só me lembro aqui. Não anotei o capítulo. Mas isso aqui é o Senhor falando, quando ele disse para Moisés construir o tabernáculo. E agora o Senhor estava dando instruções a Moisés para construir a vestimenta sacerdotal. E olha o que o Senhor disse: falarás também a todos os homens hábeis. Aqui ele não colocou a palavra sabedoria, ele colocou a palavra hábil. Elas são sinônimos. É uma habilidade para fazer coisas. O que é sabedoria? Uma habilidade sobrenatural para fazer. É fantástico. Você compreende isso? Por isso que a sabedoria, ela é inspirativa. Ela vem de dentro. Ela é uma inspiração, uma habilidade para fazer coisas. Por isso que às vezes quando a gente está orando aqui pelos pais, a gente diz: Deus, dá sabedoria de mãe, dá sabedoria de pai. Porque aquela criança vai precisar de uma sabedoria que flui da mãe, de uma sabedoria que flui do pai, para construí-la um ser humano incrível. Um filho milagre. Então escute bem. Então a sabedoria, a inspiração veio sobre aquele homem. Eu o enchi de habilidade do espírito de sabedoria para que faça vestes para o sacerdote. Se você se lembrar de como era a veste sacerdotal, ela era cheia de detalhes. Cheia
de detalhes. O Senhor disse as cores, o Senhor disse as pedras, a ordem das pedras, as cores das pedras. O Senhor disse o fio que tinha que usar, aonde que tinha que usar, de que material era o fio, detalhes. Detalhes. Então a sabedoria, ela vai estar nos detalhes. Não é simplesmente fazer um almoço, é no detalhe do almoço. Não é simplesmente fazer um café da manhã, é o detalhe do café da manhã, é a cereja. É o detalhe. De repente, nada do que você fez ali era especial, mas havia um detalhe. Havia um detalhe. É uma música, você lembra? Uma música. No primeiro encontro, no primeiro beijo, no meu casamento, na entrada do meu casamento, aquela música, aquele som. Detalhe, um detalhe. Não tinha como você saber que aquela música ia te tocar com tanta profundidade, mas naquela música, naquele dia, naquela hora, teve um detalhe tão profundo que marcou a minha alma para sempre. Então a sabedoria, ela vai construir com os detalhes. Como é que eu vou construir um muro ao redor? Sabedoria. O meu muro foi derrubado porque faltou sabedoria. Estamos aqui? E por falta de sabedoria, o meu coração ficou exposto. E quando ele ficou exposto, entrou espinhos, entrou cardos, e agora ninguém quer estar ali. Ninguém quer habitar naquele lugar. A casa está vazia. Vocês viram que as pessoas falam sobre a síndrome do ninho vazio, que é quando os filhos casam e vão embora? Graças a Deus nós não sofremos desse problema. Nossos filhos já casaram, mas não, vamos para casa, vamos, a gente vai. Vamos para casa. Né, filha? Vamos para casa. Eu amo que eles amem a casa deles, entendeu? Então, quem falou? Então, assim, não existe a síndrome do ninho vazio, né? Porque a síndrome do ninho que está vazio é porque tinha espinhos e cardos, ninguém quis estar lá. Ninguém quer estar lá. Então o ninho está vazio porque ninguém quer retornar, ninguém quer voltar. O bom é quando o filho quer voltar. A Letícia diz, cadê o meu quarto? Eu disse, filha, tu já casou. Hã? É outro problema, a gente bota para fora. Que aí ele não quer crescer. E a gente tem que ajudar a crescer. A águia é expulsa do ninho, né? Bota uns espinhozinhos. Aí chega uma hora que incomoda tanto que eles querem sair, que é para crescer. É outro problema. Mas não existe a síndrome do ninho vazio, porque o ninho vazio foi construído porque não havia ambiente gostoso para a pessoa estar. Eu quero estar, eu quero voltar. Não é aquele lugar que você foi embora e nunca mais quer estar. Nunca mais quer voltar, entende? Eu quero sempre estar, é gostoso estar, é bom estar. Então como é que a gente reconstrói o nosso muro? Sabedoria. Estamos aqui? Sabedoria. Muito bem. Vamos terminar, né, gente? Vocês estão absorvendo alguma coisa? Então guarde bem essas três palavras: conhecimento, sabedoria e inteligência. Sabedoria. 1 Reis capítulo 4, versículo 9. Olha que coisa linda que Deus diz para Salomão. O Senhor diz assim: deu também Deus a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência, como a areia que está na praia do mar. Eu quero chamar a sua atenção aqui, ó. Deus deu a Salomão sabedoria, mas ele disse grandíssimo entendimento e larga inteligência, como a areia que está na praia do mar. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que esses dons de sabedoria, entendimento e inteligência, elas vêm de Deus. Ela é dom de Deus, ela é presente de Deus, ela não é forjada, ela é dada. Olha só o que Jó pergunta, ele diz assim: está a sabedoria com os idosos? Jó capítulo 12, versículo 12. Jó pergunta: está a sabedoria com os idosos? E na longevidade está o entendimento?
Ele disse: não. Com Deus está a sabedoria. E a força, ele tem conselho e entendimento. Então, com Deus está a sabedoria e a força. Aí eu quero que você preste atenção nessa palavra força, que eu vou já falar sobre ela. Então, vem de Deus essa questão. Então, veja, o fruto do conhecimento é: pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. Então você percebe que aqui a costela da pobreza, ela foi quebrada. Com o quê? Conhecimento. Estamos aqui? Ele disse: com o conhecimento vai se encher de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis as tuas câmaras. O que são as câmaras? As câmaras são a parte interna da casa, é o interior, é o íntimo, é o quarto. O Senhor está dizendo: esses lugares aí vão ser cheios de tudo que é bens deleitáveis e preciosos. Vem através do conhecimento. Ok? Uma das definições de conhecimento é saber pela experiência. Olha isso, observe essa palavra: saber pela experiência. Então não se trata apenas de algo intelectual. Estamos aqui? É provar e ver, é experimentar. Uma outra palavra para conhecimento é conhecer sexualmente. Escute isso. Você lembra daquela palavra que diz que Adão conheceu Eva e nasceu Caim e Abel? Então, a palavra sexo na Bíblia, às vezes, é traduzida com essa palavra conhecer. Conhecer, que fala de um relacionamento íntimo, de um relacionamento profundo, tranquilo? Então, observe, o que eu estou querendo dizer com isso? Que a sabedoria, ou melhor dizendo, o conhecimento, ela vem a partir de um relacionamento com Deus. De experimentar Deus. Você lembra daquela parte de Oséias que muitos irmãos gostam de citar? O meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Então, qual é a interpretação imediata que as pessoas fazem? Vamos nos matricular no curso de teologia. Porque o Senhor disse que o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Não é disso que Deus está falando. Ele está falando que você não tem se deitado com Deus. Você não tem andado tão íntimo com Ele, ao ponto de levá-lo para as tuas câmaras. Se você se lembra, Jesus disse: quando fores orar, entra no teu quarto. Câmaras. Fecha a porta. Câmaras. Fala comigo em secreto. E o teu pai que estiver em secreto te recompensará. Ele diz: pelo conhecimento, as tuas câmaras se encherão de tudo que é bom e deleitável. E é óbvio que Deus não está falando aqui de coisas. Ele está falando do seu coração cheio daquilo que é bom e deleitável. Agora, por que isso é importante? Porque o que vai acontecer fora de você é fruto do que está acontecendo dentro de você. Um filho que vai nascer, primeiro se produz dentro da mulher. Aquilo que vai se manifestar, primeiro gera-se dentro. Aquilo que é bom e deleitável, que vai se manifestar na minha vida, primeiro Deus quer produzir e gerar dentro de mim. Porque é dentro de mim que os cardos se plantaram. É dentro de mim que o cansanção nasceu. E Deus diz: vamos construir um muro, depois a gente arranca esses negócios. Porque não adianta eu arrancar os cardos, não adianta eu arrancar o cansanção, se o muro está exposto. Eu tenho que trancar um muro com a sabedoria. E depois nós vamos arrancar coisa por coisa. Amém? Então observe que você entende aqui de onde que vem o conhecimento? Vem das câmaras.
As tuas câmaras se encherão de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. Isso é o fruto do conhecimento de Deus. O próximo fruto que se gera é a sabedoria. E o que é que a sabedoria vai fazer? Ela vai edificar a sua casa. Nós já falamos sobre isso, edificar a casa. Então a sabedoria é a habilidade de fazer coisas debaixo de uma inspiração. É sentar um tijolo após outro. É estabelecer uma rotina saudável. É o simples, não é o luxuoso, o exótico, o rico. Não é o presente caro que encanta. Às vezes é o coração que veio antes do presente. Não adianta eu dar um carro novo de presente para a esposa, se eu tenho 3 outras fora. Às vezes eu posso chegar com uma rosinha, uma rosa, e aquela rosa saltar o seu coração, porque não é o presente, é o coração que veio com ele. Então se eu tenho um presente caro, mas o presente não vem junto, o Senhor disse, não existe sabedoria aí, não existe construção, não existe a simplicidade da sabedoria. O simples é belo. O simples é belo. Deixa eu citar um exemplo para vocês que eu esqueci. Hoje, fala-se muito sobre inteligência artificial, correto? Fulano vai fazer um texto, bota aqui na inteligência artificial uma pergunta, e aí lá vem um texto elaborado. Não tem erro de vírgula, não tem erro de pontuação, não tem erro de acentuação, não tem erro de parágrafo, não tem erro de nada, é perfeito. Quem lê aquilo diz, isso não foi um humano que fez. Por quê? Porque eu não estou querendo encontrar perfeição, estou querendo encontrar o seu coração naquilo. E tudo que não tem é o seu coração. Tem perfeição, mas não tem coração. O simples, às vezes grita mais alto do que o sofisticado. A sabedoria, ela é simples, mas ela traz consigo o coração. Ela traz consigo verdade. O Senhor disse, já chegou o tempo, e agora é, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. A sabedoria, ela quer saber de coração que vem carregado de verdade. Então a sabedoria é o simples, os detalhes. Agora deixa eu falar sobre essa inteligência. O que diz? O fruto da inteligência é: com a inteligência a casa se firma. Observe isso aqui, gente, como é interessante. Eu quero que você observe que essa palavra inteligência, eu gosto mais da palavra discernimento. Ok? Não inteligência, discernimento, porque elas são sinônimos aqui. Mas eu acho que a palavra discernimento vai deixar a gente entender melhor as coisas, certo? Conhecimento, sabedoria, discernimento. Deixa eu ilustrar aqui para você. O que é conhecimento? Vamos imaginar que você, pela experiência ou pelo estudo, você adquiriu conhecimento, correto? Mas vamos supor que você não pratica nada do que você conhece. O que é que você não tem? Sabedoria. Você tem conhecimento, mas o que é que você não tem? Sabedoria. Tranquilo aqui? Dá para discernir uma coisa da outra? Essas 3 palavras são tão juntas que é difícil você dividir uma da outra. Então, para ajudar você a discernir uma de outra, vou te ilustrar assim. Conhecimento é você saber de algo. A sabedoria é diferente. A sabedoria é como que eu pratico aquilo que eu sei. Então você vai ter pessoas que têm doutorado e pós-doutorado, mas são burras, porque lhes falta sabedoria. Conhece muito, mas não pratica. Aí você tem o senhor Zé, da carroça. Aquele que você chama para tirar uns entulhos da frente da sua casa. Padre Zé, você poderia tirar esses entulhos da minha casa? Lá vem o Padre Zé com sua carrocinha, com seu cavalinho, cheio de sabedoria. Não, não é possível. Não é possível. É possível. Porque a sabedoria é
o pouco que eu sei, eu pratico. Eu não sei muito, mas o que eu sei, eu pratico. Sabe o que vai acontecer com você? Você vai sendo levado a níveis cada vez maiores. Porque se eu tenho conhecimento e eu não pratico o que eu sei, eu vou me emburrecendo. Mas se eu sei pouco e eu vou praticando, eu vou tendo sabedoria. Aí você se lembra daquilo que Jesus falou: Pai, te dou graça porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Porque a sabedoria de fato e de verdade não estava nos castelos. A sabedoria de fato e de verdade não estava no concílio de Jerusalém, onde estavam os mestres da lei. Estava lá na beira-mar, com pescadores, que estavam ouvindo do Senhor e praticando. O Senhor Jesus falou em Mateus capítulo 7, se você ouvir as minhas palavras e você as praticar, você vai construir uma casa tão forte, que não tem vento, não tem tempestade, não tem enxurrada que derrube a sua casa. Do que é que Deus está falando? Da nossa casa interior. Uma casa interior forte. Como que ela se estabeleceu forte? Praticando o que eu te disse. É aí onde está a sabedoria. Não é em conhecer apenas, mas é em praticar o que você sabe. Então Jesus disse: se você praticar o que eu te ensinei, você construirá uma casa tão inabalável que não haverá vento que derrube, não haverá tempestade que derrube. Ela vai permanecer firme. Porque o que você está praticando está construindo uma rocha onde a sua casa está estabelecida. Dentro de você tem uma rocha. Isso é tremendo ou não? É tremendo. Então observe isso. A inteligência, qual é o fruto dela? Ou melhor dizendo, o discernimento, qual é o fruto dela? Firmar. Tranquilo? Firmar. O que é isso aqui, pastor? Imagina o seguinte: você construiu uma casa e você sabe que a casa, ela precisa ter colunas na quina, aqui, na junção das paredes, aqui tem uma coluna, aqui tem outra coluna, ali outra, ali outra, ali outra, várias colunas. Para que servem essas colunas? Para dar firmeza, certo? Então o que Deus está dizendo aqui é que eu posso construir uma casa, ou seja, eu tenho uma sabedoria, não tenho? Sabedoria senta tijolos, correto? A sabedoria senta tijolos. O conhecimento, ele faz o quê? Ele enche de coisas boas, não é assim? Mas o que é que dá a firmeza? O que é que faz com que aquilo não caia? O que é que faz com que aquilo dure de geração em geração? A firmeza. Por exemplo, a casa onde os meus avós moraram já deve ter ou vai fazer um século. Tá lá, caiu não. Você consegue imaginar uma casa que dura um século? As nossas construções de hoje é 20 anos. A garantia é 20 anos. O que é que dá firmeza à nossa construção? Discernimento. Ou inteligência. Deixa eu usar a palavra discernimento. Olhe bem. Então, o discernimento, o fruto dela é firmeza. Escute bem. Deus, já falei isso aqui, grandíssima sabedoria Salomão. Essa inteligência, ou esse discernimento aqui, ela tem um sentido especial. Ela se refere ao seu interior, a sua mente, a sua vontade, a sua paixão, o seu discernimento. Olhe isso. E o encher do Espírito de Deus, de habilidade, inteligência, de conhecimento em todo artifício. Eu vou lhe explicar isso aqui. Então esse discernimento, ele tem a ver com compreensão, percepção, muita coisa preciosa. Deixa eu te falar aqui, ó. Discernimento. Você se lembra daquela parte que eu estava explicando lá no começo, que diz assim: o campo daquele homem estava cheio de urtigas e espinhos. Aí ele diz: e era um homem sem entendimento, um homem falto de entendimento.
Essa expressão falta de entendimento significa homem sem interior. Isso me chamou muito a minha atenção. Porque significa o quê? É um homem sem paixão. Sem ímpeto interior para realizar coisas. Se eu não tenho ímpeto para realizar as coisas, significa dizer que eu não tenho alma. Se eu não tenho alma, o campo que eu cuido vai encher de todo tipo de ervas daninhas. Você compreende isso aqui? Vai encher de ervas daninhas. E o que são as ervas daninhas? As ervas daninhas são aquelas que você não plantou, mas elas cresceram. E por que elas cresceram? Porque você não cuidou. Entende aqui? As ervas daninhas é uma representação daquilo que você deixou criar-se dentro do seu coração. Porque você não gerenciou. Você deveria ter arrancado, mas não arrancou. Você deveria ter agido, mas em vez de fazer, você dormiu. Você tosquenejou, você relaxou. Você deixou que a invasão ocorresse. Então observe que o Senhor está dizendo para Salomão, escuta, deixa eu te mostrar aqui uma visão. Olha para o campo desse homem, porque eu vou te mostrar a realidade da alma de muitas pessoas. É assim que está. E por que está? Aí o Senhor disse, porque eles tosquenejaram. Porque eles cochilaram. Porque eles perderam o fogo para fazer coisas. E daí foi que o mal entrou e dominou. E agora você vai, em vez de ter árvores frutíferas, você vai ter ervas daninhas dentro. Porque só existirá ervas frutíferas se você for intencional no que você está fazendo. Você compreende isso aqui? Para mim, isso aqui é muito grave e muito sério. Foi uma pancada em mim. Eu vivi a realidade disso aqui na minha vida. É quando você se torna uma pessoa improdutiva. É quando você se torna uma pessoa vítima da sociedade. Eu sou uma vítima. Não, você não é vítima. Na hora que você levantar e construir o seu muro, sua realidade vai mudar. Por que é que o meu muro não está construído? Porque caiu e você deixou caído. Porque a sua responsabilidade é levantá-lo. Você se lembra, nós tivemos no Quero Te Ver ministrações sobre paternidade, sim ou não? Ouvimos depoimentos, uns mais emocionantes do que os outros. Quase quebra o nosso coração de tão forte. Mas sabe qual é uma coisa negativa que eu vejo? Quando a gente começa a falar de paternidade, é que tem algumas pessoas que entram no vitimismo. E isso aí é uma cilada do diabo. E o que é o vitimismo? Você vai dizer, o meu pai, eu não tive pai. Minha mãe, eu não tive mãe. Minha história. Se você soubesse. Se isso, se aquilo. O nome disso é vitimismo. E Deus está bulufas para isso aí que você está dizendo. Porque se cada um de nós formos medir a nossa história triste, nós vamos olhar um para o outro e dizer, cara, tu pensa que é assim? Poxa, escuta a minha. Escuta a minha. Depois que tu escutar a minha, tu vai chorar 3 vezes mais do que tu chorou. Porque a minha é a minha de lascar, meu irmão. A minha é de lascar. Escuta a minha para tu saber como a minha história é triste. Aí nós vamos ficar com besteira, medindo uma história dos outros. E com isso nós estamos o quê? Entrando no vitimismo. E Deus está perguntando o seguinte, quem vai se levantar para eu fazer um milagre na sua história? Porque Deus é especialista em pegar lixo e fazer se amontar, sentar entre príncipe. É promessa do Senhor. Eu farei estéril ter filhos. Eu farei órfãos habitar em família. Eu farei a que não tem marido ter marido. Eu farei. Então quando você olha para Deus, não existe espaço para o vitimismo, porque não existe. A minha história é triste, Deus está dizendo, pois bem, é uma ótima história para nós fazermos uma grande história. É a partir da sua péssima história que nós vamos fazer uma grande história. Quem foi que disse que estava perdido? Estava perdido. Por isso que se construiu cardos, espinhos, abrolhos, se plantou no teu campo. Mas nós vamos mudar essa história.
é quando a sabedoria chega, é quando o conhecimento chega, é quando se ouve a voz da sabedoria. Escuta o que a Bíblia fala, irmãos, escute isso. Provérbios, lá nos primeiros capítulos, a Bíblia fala que a loucura pegou a sua cadeira e colocou no centro da praça para pegar os bestas que passam despercebidos. Olha isso, ela sentou a sua cadeira na praça. Por que na praça? Porque tem muita gente. E ela começou a pregar o seu discurso, mas a Bíblia fala que a sabedoria também fez a mesma coisa. E a sabedoria se faz ouvir a sua voz dos eirados, se faz ouvir a sua voz dos telhados. E a pergunta é: quem deu crédito à nossa pregação? Porque quem ouvir a pregação do Evangelho, quem ouvir a pregação da sabedoria, a sua vida será radicalmente transformada. Radicalmente transformada. Então o que eu estou dizendo para você? O que é que vai trazer firmeza para a nossa vida? Discernimento. Não é a sabedoria nem o conhecimento. Cada uma tem a sua parte. A sabedoria edifica. O conhecimento enche de tudo que é bom e deleitável. E eu quero que você se lembre que conhecimento se refere a uma vida de intimidade com Deus. É as recâmaras, é o quarto, é o secreto, é os lugares mais profundos da casa. O Senhor disse: é ali que o conhecimento de mim vai trazer bens deleitáveis, que depois transbordarão para os outros lugares da casa. O que Deus vai derramar em sua família, primeiro começa a construir no seu coração e no seu quarto. Eu quero que Deus mude o meu marido. Não, Deus quer mudar você. Eu quero que Deus mude o meu filho. Não. Deus quer mudar você. Entra no teu quarto, é nas recâmaras, é no lugar profundo, é lá, no lugar do conhecimento de Deus, que vai começar um transbordo, vai começar em você e transbordar para os outros setores da casa. O Senhor disse, a promessa de Deus é: vai se encher de tudo que é bom e deleitável e precioso. Começa dentro. Então a sabedoria traz o seu tesouro, que é edificar um muro. O conhecimento, bens preciosos. Mas o discernimento vai trazer firmeza. Discernimento. Agora, gente, o que é o discernimento? Que a Bíblia está chamando aqui de inteligência. Vou citar um exemplo para você. Primeira coisa que eu falei é que discernimento é uma paixão. Certo? O homem sem alma é um homem sem paixão. Se ele não tem paixão, o mato vai tomar conta do seu roçado. Porque ele não tem poder e força para realizar o que precisa. Estamos aqui? Passei pelo campo de um homem macho preguiçoso. E a humanidade estava sem alma, sem paixão, sem força para realizar. Você se lembra que o Senhor disse que dele é que vem a força para adquirir riquezas? Força. O que é força? Esse ímpeto de dentro para realizar. As coisas estão difíceis à minha volta. Pois é. Mas vai mudar. Eu e Deus é o que? Maioria. Não está na Bíblia isso, mas a gente viu botar. Pelo menos na nossa Bíblia do coração. Eu e Deus é maioria. Tem um versículo parecido com esse que fala, né? Que se Deus é conosco, quem é que pode nos resistir? É mais ou menos assim o sentido, né? Eu e Deus é maioria. Está lá escrito, Romanos capítulo 8. Tranquilo? Então o primeiro sentido de discernimento é força, poder, alma. Percebe? Você enxergar a alma da pessoa. Eu vou citar um exemplo para vocês. Você está vendo um músico. Vamos colocar aqui eu e João Paulo. Vamos tocar o baixo. Você vai perceber a alma de um e a alma de outro. Na música. Estão tocando a mesma música. São as mesmas notas. É o mesmo ritmo. Mas é diferente. O que é aquilo ali? A alma do músico está na música. Você vê a Samile cantando. E você vê quem é mais que canta. O Davizinho cantando. É a mesma música. Mas o sabor é diferente. Por quê? A alma de um, a alma do outro. Você vai comer um bolo que alguém fez. É a mesma farinha, são os mesmos ingredientes,
mesmo não sei o que, e você come e diz, mas o que é isso? Tem uma textura diferente, tem um cheiro diferente. Alma. A alma está ali. Ele colocou ele naquele negócio. Então, quando aquilo que eu faço não tem a minha alma, não vai ter o meu cheiro e meu gosto. Portanto, se eu tenho o meu roçado, o meu campo, não vai ter o meu cheiro e o meu gosto, porque a minha alma não está ali. O Senhor disse, eu passei pelo campo da humanidade e não encontrei a alma deles no que faziam. Percebe aqui como é que é o negócio? Por causa disso, os cardos, os espinhos, os abrolhos entraram. Mas aí, qual é o outro, então, entendimento de discernimento? Aí é a percepção. Olha só que coisa interessante. Percepção. Eu estou falando sobre o que é que vai tornar a tua casa indestrutível. Discernimento. Vou citar um exemplo. Essa semana eu estava conversando com uma moça, uma senhora, uma jovem senhora, que não consegue ter filhos. E ela começou a compartilhar a vida dela gratuitamente. E eu amo história. Eu acho que uma das coisas mais lindas dessa vida são a história das pessoas. Eu amo a história das pessoas, porque é ela, né? Carrega ela. Então eu amo as histórias. E a mulher começou a abrir o coração dela e contar a história, eu só fiquei aqui para me deleitar, né? E ela estava contando assim, que como ela não pode ter filho, entrou em acordo com o marido, vamos fazer inseminação artificial. Aí tinha alguns colegas que estavam fazendo, estava dando certo, estavam muito animados, fazendo um projeto para ter filhos. Até que chegou o dia. Quando chegou o dia, o coração dela começou a ficar inquieto a tal ponto que ela disse, eu não vou mais. Eu não vou mais. Oxe, mas nós não fizemos todo o investimento, fizemos. Mas algo de mim diz, não. E ela está na expectativa de que Deus é que vai dar o filho dela. O que eu quero te falar sobre discernimento? Discernimento é essa voz dentro. Aquela voz que diz pare. E aquela voz que diz avance, é na hora, agora. É aquela voz que disse para o Luan, vá para a calçada. Andando de moto. Mas senhor, calçada não é lugar de moto andar. Vá para a calçada. Passa um carro em alta velocidade. Discernimento. Não é cabeça. É discernimento, é aqui. A voz que fala por dentro. Quanto mais sensível nós formos à voz que fala por dentro, tanto quanto mais a nossa vida vai criando estruturas internas e a nossa casa vai ficando forte, porque nós estamos andando, ouvindo e obedecendo o que Deus está falando. E você sabe que aquilo que Deus fala quase sempre não vai fazer sentido. Quase sempre não vai fazer sentido. Porque se fizesse sentido, não precisava Deus falar. Não é lógico, não é racional, não é inteligente. Você vai lá e faz. O que Deus fala geralmente não vai fazer sentido mesmo. Então é o tipo que ele fala para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrar mais. Qual o sentido que tem, Senhor? Se eu estou na terra dos caldeus, Mesopotâmia, prosperidade, riqueza, tudo do bom e do melhor, tudo que tem de faculdade mais moderna está aqui, os carros mais modernos estão aqui, os cavalos mais lindos estão aqui, a agricultura mais próspera está aqui, o que eu vou fazer no meio de Canaã que não tem nada? Sai da tua terra, sai da tua parentela. Isso não faz sentido, mas há um discernimento. Não faz sentido, mas há um discernimento. E o Senhor disse que o discernimento é que vai construir uma casa inabalável. Esse é o discernimento. Não é? O pai de Abraão, Terá. Olha o nome do cara, Terá. Ele foi junto com Abraão. Mas quando ele chegou na cidade de Harã, ele armou tenda e ali morreu. Porque a cidade de Harã significa uma boa cidade para eu passar a velhice. Ele deixou de ouvir o Senhor para ouvir os clamores do seu corpo, para ouvir as suas expectativas, cabeça, não discernimento. E ali foi onde ele morreu.
Então, não discernir pode significar paralisia no projeto de Deus. Não discernir, paralisar o projeto de Deus na vida. Porque para dar seguimento é discernimento. Há uma voz que fala. Do teu coração saem as fontes da tua vida. Não é a vida do outro, é a tua. Está dentro do teu coração. Fontes de vida. Então, ouvir ou não ouvir a voz de dentro, a voz do discernimento, pode significar avanço ou paralisia do projeto de Deus na nossa vida. Amém? Então, bem-vindo ao culto da família. Mês de abril, né? 20 e quanto? 28. E o que é que eu estou animando você aqui? Para mostrar para você 2 cenários, ok? Deus está chamando para a gente 2 cenários. O cenário de um homem cujo campo está abandonado, cheio de espinho e urtiga, e o caminho de um outro homem, que o Senhor disse, toda sorte de bens preciosos e deleitáveis, sendo entregue a esse homem. 2 tipos. O que foi que um fez? O que tinha bens preciosos, ouviu a voz da sabedoria, ouviu a voz do conhecimento e ouviu a voz do discernimento. Essas vozes é a ministração do Espírito Santo dentro de nós, nos conduzindo para o plano perfeito de Deus. Então, se nós dermos uma resposta a essa voz que fala, o nosso campo frutificará e florescerá abundantemente. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe vocês.